Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do Senhor esteja com todos vocês neste momento sagrado de oração. Hoje nos reunimos para clamar proteção contra um dos males mais antigos da humanidade: as palavras que ferem, as línguas que enganam e as maldições que tentam nos derrubar. Assim como o amanhecer traz luz após a escuridão da noite, também buscamos a luz da verdade divina para dissipar as sombras da mentira e da calúnia que por vezes nos cercam. Quantos de nós já não sentimos o peso de palavras injustas, de falsidades espalhadas a nosso respeito, ou mesmo o temor de maldições pronunciadas contra nossa vida e nossa família? O salmista conhecia bem essa angústia. Em seu tempo, como no nosso, as palavras tinham poder de construir e de destruir. E é justamente ao despertar do dia, quando o mundo se renova com a primeira luz, que elevamos nossa voz a Deus, pedindo sua intervenção contra essas forças obscuras que se manifestam através de línguas enganosas. Nesta manhã, juntos, buscaremos refúgio no Senhor, que é nossa fortaleza e nosso escudo, pois somente Ele tem o poder de nos proteger das setas afiadas das palavras maldosas, das armadilhas da mentira e das correntes invisíveis das maldições. Que este momento de oração seja um porto seguro para nossas almas e um lembrete de que, em Deus, encontramos a verdade que nos liberta. Vamos meditar no Salmo 12, uma poderosa oração de Davi, que clama a Deus por proteção contra as línguas mentirosas. Socorro, Senhor, pois já não existe piedade. Desapareceram os fiéis dentre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. Os nossos lábios a nós nos pertencem. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres, por causa do gemido dos necessitados, agora me levantarei, diz o Senhor. Porei em segurança aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Tu, Senhor, os guardarás. Desta geração os livrarás para sempre. Os ímpios andam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12, 1:8. Nesta passagem, Davi expõe sua vulnerabilidade diante de um mundo cheio de falsidade. Ele observa como as pessoas usam palavras para manipular e ferir, como se gabam do poder de suas línguas. Mas o salmista não permanece no desespero. Ele volta seus olhos para o Senhor, confiando que Deus não apenas ouve seu clamor, mas também age em favor dos oprimidos. O que me toca profundamente neste salmo é o contraste entre as palavras humanas, muitas vezes contaminadas pela mentira, e as palavras do Senhor, descritas como puras e refinadas 7 vezes. Enquanto as línguas mentirosas causam feridas, as palavras de Deus trazem cura e restauração. Quando clamamos ao amanhecer, estamos seguindo o exemplo de Davi. Reconhecemos que, assim como ele, vivemos em um mundo onde as palavras podem ser armas, onde maldições podem ser lançadas contra nós. Mas também afirmamos nossa fé no Deus que promete: porei em segurança aquele para quem eles assopram. Esta é a promessa que abraçamos hoje. Que o Senhor nos guardará das línguas mentirosas, que Ele nos protegerá das maldições injustas e que sua verdade prevalecerá sobre toda falsidade que tenta nos atingir. Inspirado por esta palavra viva e transformadora, venho diante de Ti e derramo meu coração em oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, venho à Tua presença neste amanhecer, com o coração aberto e vulnerável, clamando por Tua proteção divina. Assim como o orvalho da manhã cobre a terra antes que o sol se levante, peço que Tua proteção me envolva,
antes que as palavras maldosas e as intenções malignas possam me alcançar neste dia. Senhor, Tu conheces cada palavra pronunciada contra mim nas sombras, cada mentira espalhada às minhas costas, cada maldição murmurada por lábios cheios de inveja e ressentimento. Nada escapa aos Teus olhos. Nenhum sussurro é tão baixo que não possa ser ouvido por Teus ouvidos. E por isso, com a confiança de um filho que recorre ao Pai, venho pedir Tua intervenção. Peço-te, Senhor, que me livres das línguas mentirosas que tentam manchar meu nome e minha reputação. Assim como está escrito no Salmo, corte o Senhor todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Rogo que neutralizes o poder das palavras enganosas dirigidas contra mim e minha família. Que a verdade venha à tona, que a luz da Tua presença dissipe as sombras da mentira. Protege-me, Senhor, das maldições lançadas contra minha vida, meus projetos e meus relacionamentos. Que toda palavra de morte, fracasso, doença ou divisão pronunciada contra mim caia por terra sem efeito, como sementes lançadas sobre pedras. Pois Tu és maior que qualquer palavra humana, e Tua bênção prevalece sobre qualquer maldição. Neste amanhecer, posiciono-me contra todas as forças espirituais que tentam me atingir através de palavras carregadas de maldade. Rejeito cada maldição, cada feitiço, cada palavra de juízo injusto proferida contra mim. Em Teu nome, declaro que estas armas forjadas contra mim não prosperarão, conforme Tua promessa em Isaías. Nenhuma arma forjada contra Ti prevalecerá. Senhor, sei que muitas vezes as palavras maldosas vêm disfarçadas de amizade e as maldições podem ser lançadas por aqueles que fingem nos desejar bem. Dá-me discernimento para reconhecer a falsidade, mesmo quando ela se apresenta com um sorriso. Aguça meus sentidos espirituais, para que eu possa identificar as intenções ocultas por trás de palavras aparentemente inocentes. Peço também sabedoria para não reagir com a mesma moeda. Que eu não retribua o mal com o mal, a ofensa com ofensa, a maldição com maldição. Ensina-me a responder como Jesus responderia, com a verdade falada em amor, com a firmeza que não cede à provocação, com o perdão que quebra o ciclo do ódio. Quando as línguas mentirosas se levantarem contra mim, dá-me a serenidade de quem sabe que Tu és o juiz justo, que a última palavra é sempre Tua. Quando sentir o peso das maldições tentando se fixar em minha vida, lembra-me que estou coberto pelo sangue de Jesus, que anula toda maldição. Tal como o salmista, reconheço que as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Que Tuas palavras de verdade, vida e bênção ecoem mais alto em meu espírito que qualquer palavra de homem. Que Tuas promessas sejam o fundamento sobre o qual construo minha vida, não os pronunciamentos negativos daqueles que me cercam. Senhor, neste momento em que o sol começa a despontar no horizonte, trazendo luz ao mundo, peço que Tua luz também brilhe sobre as áreas de minha vida que foram obscurecidas por mentiras e calúnias. Que a claridade da Tua verdade exponha cada falsidade, cada distorção, cada acusação injusta que tem sido lançada contra mim. Muitas vezes, Senhor, as palavras maldosas e as maldições vêm de fontes inesperadas. Colegas de trabalho que invejam nossas conquistas, vizinhos que interpretam mal nossas ações, até mesmo familiares que, feridos por suas próprias dores, projetam sobre nós palavras de desaprovação e condenação. Peço-te proteção contra todas essas fontes de palavras negativas, venham elas de perto ou de longe. Lembro-me, Senhor, que Teu Filho Jesus também enfrentou línguas mentirosas. Ele foi chamado de beberrão, de amigo de pecadores, de blasfemo. Falsos testemunhos foram levantados contra ele, acusações infundadas foram feitas para condená-lo. E mesmo assim, ele permaneceu firme na verdade,
confiante que o Pai vindica aqueles que andam em retidão. Dá-me a mesma força interior que Jesus demonstrou diante das falsas acusações. Protege-me especialmente, Senhor, daquelas palavras que, pronunciadas com autoridade, carregam um peso espiritual maior. Palavras de líderes religiosos que abusam de sua posição. Palavras de pessoas que invocam teu nome para amaldiçoar. Palavras de quem usa o conhecimento espiritual como arma. Que tais palavras, mesmo quando revestidas de aparente piedade, não encontrem lugar em minha vida. Declaro neste amanhecer que minha identidade está firmada em Ti, não nas opiniões ou palavras dos outros sobre mim. Quando as línguas mentirosas tentarem definir quem eu sou, lembra-me que sou Teu Filho amado, criado à Tua imagem, redimido pelo sangue do Cordeiro, destinado a um propósito eterno que nenhuma palavra humana pode anular. Senhor, peço também proteção sobre minha mente. Que as mentiras repetidas sobre mim não encontrem abrigo em meus pensamentos. Que eu não comece a acreditar nas falsidades ditas a meu respeito. Fortalece minha capacidade de distinguir entre a condenação que vem do inimigo e a correção que vem de Ti. Pois Tu nunca usas a humilhação ou a vergonha para me corrigir, mas sempre a verdade falada em amor. Protege também meu coração, Senhor, que as feridas causadas por palavras cruéis não se transformem em raízes de amargura. Que a dor de ser mal compreendido ou falsamente acusado não endureça meu coração contra os outros. Mantém meu coração sensível à Tua voz, aberto ao verdadeiro amor, capaz de perdoar mesmo quando a justiça ainda não se manifestou. Estende Tua proteção, Senhor, sobre minha família. Que meus filhos sejam guardados das palavras negativas que poderiam limitar seu potencial ou distorcer sua autoestima. Que meu cônjuge seja fortalecido contra qualquer palavra de divisão que tente separar o que Tu uniste. Que meus pais e irmãos sejam escudados contra palavras que tentam semear discórdia em nossos relacionamentos. Peço também por meu ambiente de trabalho, Senhor. Que as palavras de descrédito, as críticas injustas, os rumores maliciosos não prejudiquem minha carreira nem minha capacidade de servir com excelência. Que a verdade sobre meu caráter e meu trabalho prevaleça sobre qualquer tentativa de manchar minha reputação profissional. Neste momento, Senhor, volto meu olhar para as áreas específicas da minha vida onde sinto o ataque das línguas mentirosas e das maldições com mais intensidade. Trago diante de Ti aquela situação em meu relacionamento onde palavras de desconfiança foram plantadas, gerando dúvidas e inseguranças. Peço que restaures a confiança e a verdade, que arranques pela raiz toda semente de suspeita injustamente plantada. Entrego em Tuas mãos aquele projeto que tem sido alvo de palavras de fracasso e dúvida. Pessoas têm profetizado insucesso sobre meus esforços. Têm declarado que não tenho capacidade para realizar o que Tu colocaste em meu coração. Rejeito essas palavras negativas e me apego às Tuas promessas, à certeza de que aquele que começou boa obra em mim vai completá-la. Clamo por Tua intervenção, Senhor, naquela relação familiar onde palavras ásperas têm sido trocadas, onde bênçãos foram substituídas por maldições veladas, onde o amor foi obscurecido por ressentimentos expressos em palavras cortantes. Que Teu espírito de reconciliação sopre sobre essa situação, trazendo cura para as feridas causadas por palavras impensadas. Peço Tua proteção sobre minha saúde, que tem sido alvo de palavras de enfermidade e decadência. Algumas pessoas, consciente ou inconscientemente, têm declarado doenças sobre mim, têm profetizado limitações físicas, têm pronunciado palavras de morte onde deveria haver vida. Rejeito essas palavras e me apego à Tua promessa de que, pelas Suas feridas, fomos sarados. Senhor, também Te peço proteção sobre minhas finanças. Palavras de escassez, de dívida, de falência têm sido pronunciadas sobre minha vida econômica.
Alguns têm declarado que nunca prosperarei, que sempre lutarei com dificuldades financeiras. Rejeito essas maldições econômicas e me apego à tua promessa de que suprirás todas as minhas necessidades segundo tuas riquezas em glória. Estendo este pedido de proteção à minha mente e às minhas emoções. Palavras de depressão, ansiedade, medo e pânico têm sido lançadas sobre mim, às vezes disfarçadas de preocupação ou de realismo. Rejeito essas sugestões negativas e me apego à tua promessa de paz que excede todo entendimento e de alegria completa em tua presença. Peço também por proteção sobre meus relacionamentos. Palavras de isolamento, rejeição e abandono têm sido pronunciadas como se eu estivesse destinado a ficar sozinho, incompreendido, sem apoio. Rejeito essas palavras e me apego à tua promessa de que me dás uma família na fé, de que nunca me deixarás nem me desampararás. Senhor, neste amanhecer, faço como o salmista e clamo por tua intervenção contra aqueles que usam as palavras como armas. Por causa da opressão dos pobres, por causa do gemido dos necessitados, agora me levantarei, diz o Senhor. Porei em segurança aquele para quem eles assopram. Reconheço que há um poder espiritual por trás das línguas mentirosas e das maldições. Não luto apenas contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Por isso, revisto-me de toda a armadura de Deus, especialmente do escudo da fé, com o qual posso apagar todos os dardos inflamados do maligno, incluindo aqueles que vêm na forma de palavras maldosas. Declaro, pela autoridade que tenho como filho de Deus, que toda língua que se levantar contra mim em juízo, eu a condenarei. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça vem de mim, diz o Senhor. Baseado nesta promessa de Isaías 54:17, rejeito toda acusação injusta, toda calúnia, toda difamação que tenta se estabelecer contra mim. Senhor, enquanto o dia se firma e a luz se espalha, renovo minha confiança em Ti como meu defensor e protetor. Assim como o sol dissipa as trevas da noite, Tua verdade dissipará as mentiras. Tua bênção anulará as maldições. Tua palavra de vida prevalecerá sobre toda palavra de morte. Peço que, além de me proteger das línguas mentirosas e das maldições, Tu me capacites a ser um instrumento de Tua verdade e de Tua bênção neste mundo. Que minhas próprias palavras sejam purificadas, que minha língua seja usada para edificar e não para destruir, para abençoar e não para amaldiçoar, para falar a verdade em amor. Ensina-me, Senhor, a vigiar sobre minhas próprias palavras, reconhecendo o poder que elas têm. Que eu não caia na armadilha de usar minha língua como os ímpios usam a deles. Que eu não responda à maledicência com maledicência, que eu não retribua a maldição com maldição. Ao contrário, que eu aprenda com Teu Filho a abençoar os que me amaldiçoam, a orar pelos que me caluniam. Neste amanhecer, declaro que estou protegido pelo sangue de Jesus contra toda palavra negativa, toda mentira, toda maldição. Afirmo que, se Deus é por mim, quem será contra mim? Reconheço que aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo e que isso se aplica também ao poder das palavras. Senhor, enquanto encerro esta oração de petição, quero expressar minha gratidão por Tua proteção constante. Agradeço porque mesmo quando não percebo, Tu tens me guardado de inúmeras palavras maldosas e maldições que poderiam ter me atingido. Tens sido meu escudo, minha fortaleza, meu alto refúgio. Agradeço porque Tua palavra me garante que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Isso inclui a arma das palavras afiadas, das línguas treinadas na mentira, das bocas que pronunciam maldições. Por Tua graça, permanecerei de pé, inabalável diante dessas investidas. Agradeço porque mesmo quando as palavras maldosas conseguem me atingir e causar dor, Tu és o Deus que cura. Tu vendas as feridas do coração
Restauras a dignidade ferida, reconstruís a confiança abalada. Teu bálsamo de Gileade está disponível para cada ferida causada por palavras cortantes. Agradeço, porque tu transformas até mesmo as maldições em bênçãos, como fizeste com Balaão, que foi chamado para amaldiçoar Israel, mas só conseguiu pronunciar bênçãos. Tu tens o poder de reverter a intenção maligna por trás das palavras e fazer com que aquilo que foi planejado para o mal se converta em bem em minha vida. Agradeço finalmente, porque tua última palavra sobre mim não é de condenação, mas de aceitação, não é de rejeição, mas de adoção, não é de fracasso, mas de vitória. Em Cristo, sou mais que vencedor, inclusive sobre o poder das línguas mentirosas e das maldições lançadas contra mim. Ao contemplar o dia que se abre diante de mim, escolho caminhar em confiança, não em medo, em fé, não em ansiedade, em paz, não em turbulência. Escolho acreditar que tua proteção me acompanha, que tua verdade me cerca, que tua bênção me alcança em cada momento deste dia. Que este amanhecer marque um novo capítulo em minha vida. Um capítulo de libertação do poder das palavras negativas. Um capítulo de caminhada na luz da tua verdade. Um capítulo de vida abundante que nenhuma maldição pode roubar. Em nome de Jesus, que venceu o mundo e suas mentiras, que triunfou sobre toda maldição ao se tornar maldição por nós na cruz, elevo esta oração de petição, confiante de que fui ouvido e de que serei atendido segundo a perfeita vontade do Pai. Amém. Para concluir nosso momento de oração, vamos recitar juntos o Pai Nosso, unindo nossos corações em um só propósito. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito obrigado por ter participado desta oração conosco. Antes de encerrar, gostaria de pedir que você compartilhe nos comentários deste vídeo qual foi a sua experiência e o que você aprendeu com o tema de hoje. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora para continuar acompanhando nossas orações e reflexões. Na tela final, você verá 2 vídeos sugeridos que selecionamos com carinho para você. Escolha um deles para continuar sua jornada espiritual. Não se esqueça de voltar amanhã para mais um momento de comunhão com Deus. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima.